Oi, eu sou a Michelle, sejam muito bem-vindos aqui no canal. E hoje eu vim trazer um vídeo que eu vou mostrar para vocês os personagens que eu mais tenho ranço na literatura. É um vídeo inspirado num vídeo da Mônica, eu adorei o vídeo da Mônica lá no canal dela. Eu até deixei um comentário lá para ela e aí eu resolvi fazer a minha versão aqui, os personagens que eu odeio, mas de livros que são incríveis, que eu... Tem um aqui que eu não gostei tanto, assim, não, principalmente por causa desse personagem, mas que eu acho que vale a pena você conhecer todos eles, tá? Eu resolvi trazer personagens diferentes dos personagens lá da Mônica, porque alguns que ela citou eu concordo bastante. Ela cita, por exemplo, Emma Bovary, que eu também acho insuportável, a Ana Karenina, que eu também não gosto dela, os personagens de humor dos Ventos Vivantes, que são praticamente todos também insuportáveis. Super concordo com a Mônica nessas opiniões dela, mas como ela já citou esses personagens lá, eu quis trazer personagens diferentes aqui para minha lista. Então eu vou deixar o vídeo dela linkado aqui. Se você não conhece o canal da Mônica, vá lá conhecer, que é muito bom, gosto muito do canal dela. Ela também é uma pessoa muito bacana. E aí, eu trouxe uma lista, depois vocês vão lá ver o vídeo dela, que o vídeo dela tem outros personagens, ela cita outros livros também. Combinado? Então, Mônica, dá licença que eu tô roubando seu tema aqui, tá? Mas tô te dando os créditos. Antes de começar aqui a minha lista, por favor, se inscreva aqui no canal se você ainda não foi inscrito. Aqui a gente fala sobre literatura. A minha missão de vida é mostrar para vocês que a gente pode unir a diversão da literatura com o aprofundamento nos livros que vai trazer transformações reais para a nossa vida. Então a gente pode fazer daquele momento de leitura um momento divertido, sim, um momento de entretenimento, independente do livro que você estiver lendo, mas que ao mesmo tempo você pode se aprofundar naquela história e retirar coisas positivas para sua vida. É isso que eu busco trazer aqui para vocês. Eu espero que vocês me acompanhem nessa jornada. Não deixem de se inscrever aqui no canal, porque isso me ajuda muito. Isso ajuda o YouTube a entender que o meu canal é relevante, indicar meu canal para outras pessoas, e assim vocês me ajudam a divulgar a literatura, que é uma coisa que a gente precisa fazer muito aqui no Brasil, né? Então se inscreva aqui no canal e vamos para minha lista de personagens odiáveis. Só um disclaimerzinho aqui para evitar a fadiga. São os personagens que eu não gosto, que eu acho insuportáveis. Eu vou dar os meus motivos aqui pra vocês, tá? Mas vocês podem discordar de mim e continuamos amigos. Cada um tem a sua opinião, cada um tem a sua forma de enxergar os livros, os personagens e a vida e o universo e tudo mais, tá? Se você concorda ou discorda, se você quer citar outros personagens, deixa aqui nos comentários que eu vou adorar saber a opinião de vocês. Vou respeitar a opinião de vocês e espero que vocês também respeitem a minha, tá? É bom deixar isso claro, porque quando a gente fala aqui de livro que a gente não gosta, personagem que a gente não gosta, costuma ter uns fãs aí de livros e personagens que ficam muito afoitos. Então, assim, opinião aqui só, tá, gente? Vou começar, inclusive, por um personagem do meu livro preferido, que é Jane Eyre. E sabe um personagem que eu não suporto, gente? O Sr. Rochester. Não sei se vocês sabiam disso, se não sabiam, agora estão sabendo. Eu não suporto o Sr. Rochester, gente. Eu acho, assim, inconcebível a Jane, que é uma moça muito bacana, que tem os seus defeitos, sim, mas ela é tão elevada para se apaixonar por um cara como Rochester, que eu fico assim abismada. Mas enfim, o que eu não gosto no Rochester? Primeiro, Rochester claramente é fruto do seu tempo, né? E como fruto do seu tempo, não vamos passar pano. Ele tem sim alguns comportamentos um tanto machistas, né? Eu também não gosto muito que Rochester, ele, na minha opinião, ele desfaz da Jane em alguns momentos, não conscientemente, não é que ele faz isso porque ele quer, mas eu tenho a impressão que Rochester enxerga Jane como alguém menor, sabe? Porque ele enxerga polêmica. Na minha opinião, ele enxerga as mulheres de uma forma geral de uma forma menor.
E eu percebo isso aqui nesse personagem, que é uma coisa que me irrita bastante nele. Ele é todo errado, né? Até aí, aquelas, né? Ser todo errado, tudo bem. Mas tudo bem o personagem ter os seus vícios, né? Porque isso vai ser trabalhado durante a leitura aqui e tal. Só que o Rochester, eu não vejo nele nenhuma vontade de mudar. Eu não vejo que ele reconhece esses erros em momento nenhum. Eu não vejo que Rochester faz um arco de redenção. Aquilo que acontece com Rochester no final do livro tá mais para um castigo do que para uma redenção, de fato. Eu não acho que Rochester termina o livro melhor do que ele começa. Não é porque acontece o que acontece com ele que ele termina uma pessoa melhor. Ele continua sendo o mesmo Rochester de sempre, só que agora com outros problemas, né? Não querendo revelar nada assim. Mas assim, Rochester me irrita, gente. O que ele fala me irrita, a forma que ele trata Jane me irrita, a possessividade dele me irrita. Eu não gosto do senhor Rochester. Eu sei que ele tem muitos defensores por aí. Eu queria que Jane ficasse sozinha, na verdade. Ou encontrasse alguém melhor. Não queria que ficasse com o Rochester. Enfim, me conta aí o que você acha do senhor Rochester. Próximo personagem que eu tenho muito ranço. Quem acompanhou essa leitura coletiva viu de perto o meu ranço por esse personagem, que é o Nekliudov aqui de Ressurreição. Meu Deus, talvez esse seja o que eu mais tenho ranço. Porque Nekliudov, ele faz uma coisa aqui no início da narrativa que ele prejudica a vida de uma moça que se chama Maslova. Ela também é responsável, obviamente, porque nós sempre somos responsáveis pela nossa vida, mas ele age de fato, né, de forma irresponsável ali e atrapalha a vida dela de alguma forma. Enfim, os rumos que a vida da Maslova vão tomar aqui vão ser muito consequência daquilo que Nekliudov faz de forma sem pensar, né? Sem compromisso nenhum com nada, porque ele não tem compromisso com nada mesmo. Enfim, o livro consiste, Ressurreição, é justamente sobre essa busca do Nekliudov por correr atrás do prejuízo, por tentar corrigir esse erro que ele cometeu. Na minha opinião, ele não tá nem aí para ninguém. Ele não tá nem aí para corrigir os erros dele, porque os erros prejudicaram outras pessoas. Ele só pensa nele. Ele só quer se sentir em paz com a sua consciência. Independente se as pessoas estão bem ou não, ele só pensa nele. Ele é um egoísta. E mais, para mim, Nekliudov é um hipócrita, porque ele fala tanto dos menos favorecidos e ele critica tanto os privilégios das pessoas, mas ele não abre mão de nenhum privilégio dele. Ele não trabalha, ele não busca nada de útil para fazer, ele baseia a razão de vida dele nessa coisa de correr atrás da redenção dele em relação ao que ele fez a Maslova. Mas também num determinado momento ele larga isso para lá e descobre outra causa, e aí a Maslova que se ferre para lá também, sabe? Não tem muito... Como é que eu vou dizer isso assim, sem dar um spoiler? Ele fica a narrativa inteira baseando a vida dele em corrigir um erro dele que ele cometeu lá com a Maslova. Mas num determinado momento da narrativa, esses dois personagens vão tomar rumos muito diferentes. E aí Nekliudov, ele se sente ok com isso, em se separar de Maslova, porque ele descobre um outro motivo, uma outra causa para ele correr atrás. Então aquela culpa lá pela Maslova, que ele nem corrigiu, acaba, porque ele arrumou outra coisa para ocupar a cabeça dele. Então ele não tá nem aí pra Maslova nem pra ninguém. Ele não tá nem aí pros menos favorecidos, gente. Ele não abre mão de privilégio nenhum dele aqui. E todo momento que ele tem a oportunidade de ficar reclamando por um privilégiozinho a mais, ele reclama. Então é um grande hipócrita. Ele me irritou a narrativa inteira. Ele é muito demagogo, sabe? Ele é muito... É o tipo de pessoa que na vida real me irrita, que fica arrotando virtudes, que fala que preocupa com os outros e que é muito bom de coração, é só amor, mas que na verdade ali por trás não abre mão dos seus privilégios, não faz nada de fato para ajudar ninguém, só fala. Falar, como diz, né? Até papagaio fala. E o Nekliudov
Nekhlyudov é esse tipo de pessoa, então ele é um personagem que me irritou muito. Vocês podem ver que eu já fico exaltada só de falar, só de lembrar de Nekhlyudov. E esse aqui, inclusive, é o livro que eu falei, né, que eu nem gostei muito do livro por causa do Nekhlyudov, porque o livro é todo muito centrado nele. Então, as partes da Maslova são maravilhosas, é a personagem que eu mais gostei, mas como o livro é muito mais centrado nele, fica chato, fica aquela demagogia, fica aquela hipocrisia. Ai, meu Deus, o mundo é muito cruel, as pessoas são cruéis, os ricos são cruéis, mas ele mesmo não olha para o próprio umbigo, para aquilo que ele faz, para aquilo que ele não abre mão, enfim. Nekhlyudov é um personagem terrível que me irritou e só de lembrar dele eu fico irritada de novo. Próxima personagem, eu fiquei em dúvida se eu colocaria ela ou a mãe dela aqui nessa lista, porque as duas me irritam muito. Mas eu vou colocar ela, mas eu vou citar a mãe dela também, que é a Sansa Stark, aqui de As Crônicas de Gelo e Fogo. Tanto a Sansa quanto a Catelyn, que é a mãe dela, elas me irritam muito. Por que que eu escolhi a Sansa? Porque, para quem só acompanhou a série Game of Thrones, a jornada da Sansa lá na série é diferente da jornada da Sansa até agora aqui nos livros. Tem até o 5º livro, né? E até agora a jornada dela é bem diferente nos livros. Ela, lá na série também, ela é insuportável, ela é sonsa, tanto que o pessoal faz esse jogo, né, com o nome dela, chama ela de sonsa, e ela é muito sonsa de fato. Ela é deslumbrada, ela é egoísta, ela faz tudo errado, ela toma as piores decisões, ela só pensa nela mesmo, né? Se ela é egoísta, ela só pensa nela, enfim. E aí ela vai prejudicando as pessoas e ela vai se fazendo de boba, de coitada, de ai meu Deus, sabe? Só que lá na série, ela acaba colhendo aquilo que ela planta, né? A jornada dela na série realmente é uma jornada muito sofrida. Acontecem coisas horríveis com a Sansa lá na série, né? Aqui no livro, ela me faz mais raiva ainda do que na série, porque aqui ela não colhe nada do que ela planta. Tudo de ruim que acontece com a Sansa lá na série, aqui no livro acontece com a amiga dela que se passa por ela. Ou seja, outra pessoa ainda sofre tudo aquilo lá da série no lugar dela aqui no livro. E ela vai passando incólume. Ai, mas perdeu parentes e perdeu não sei o que e tá... Tudo bem, gente, tá? A situação dela não é ótima, não. Mas perto daquilo que ela faz, perto da forma que ela prejudica os outros, naquela simulação de inocência, sonsa, muito sonsa, e ela me irrita demais durante a jornada dela aqui. Vamos ver se o George Martin acabar de escrever os livros, né? Se ela vai continuar me irritando até o final. E se o final dela nos livros for o mesmo final que na série, realmente eu vou ficar muito pé da vida, porque, como eu falei, lá na série ela ainda passou por poucas e boas, né? Aqui ela não acontecer nada de tão drástico com ela e ela ter aquele final lá, no final das contas, não, eu não vou aceitar. Mas enfim, vamos pensar isso se o George Martin acabar de escrever esse livro, né? Então eu acabei escolhendo ela, porque a mãe dela, que é a Catelyn, ela também é muito insuportável, ela também me irrita demais, mas eu consigo ainda entender o instinto da mãe protetora, da mulher que quer o marido bem, ou da mulher que quer lutar por aquilo que foi feito de tão ruim com a família dela, sabe? Ela é bem burra, na minha opinião, a Catelyn, ela faz coisas muito equivocadas, mas eu acho que é naquele turbilhão, porque eu consigo me colocar no lugar da Catelyn e pensar, cara, eu tô perdendo minha família, eu tô no meio de uma guerra, cercada de inimigos, perigo por todos os lados, e eu não tenho ninguém para me aconselhar, eu não posso confiar em ninguém. E aí ela vai tomando decisões atabalhoadas ali e tal, que me irritam, mas que eu ainda consigo compreender. Agora a Sansa, uma menininha idiota, estúpida, sabe? Que não tem esse peso todo que a própria Catelyn carrega nas costas dela, dessa responsabilidade pela família e tal. Então, pra mim, a Sansa é a pior e ela é muito irritante. Não gosto dela na série também. Gosto muito da atriz que faz a Sansa, mas a personagem eu não gosto dela também. Mas no livro ela é insuportável.
Agora, um cara que ele é nojento. Ele é nojento de todas as formas que uma pessoa pode ser nojenta, que é aqui o Fyodor Karamazov, que é o pai dos Karamazov aqui, os irmãos Karamazov, que é uma história de uma família, né? O pai com os 3 filhos e ainda tem um suposto filho bastardo ali no meio, que poderia entrar aqui nos personagens insuportáveis, que é o Pavel, porque ele realmente é um personagem odioso de verdade. Mas eu vou colocar aqui o Fyodor, que é o pai dessa família, porque ele é nojento, como eu falei. Ele trata as pessoas de forma nojenta, a forma como ele interage é nojenta, a forma como ele se comporta é nojenta. Ele me passa a impressão de um homem porco, de um homem sem higiene mesmo. Ele não tem moral nenhuma. Ele é todo errado, gente, todo errado. Ele é aproveitador. Ele é cruel, ele não ama ninguém, ele não tá nem pros filhos dele. A forma como ele trata as mulheres ali da história é muito nojenta também. Nojento, ele é horrível, ele é um personagem que me irritou também muito. Ele é um personagem que me deu asco, sabe aquele personagem que te dá asco, que você lê meio até com o narizinho, assim. Ele é esse tipo de personagem. Mas é um livro maravilhoso, tá, gente? Eu adorei sentir raiva do Fyodor aqui. Tem outros personagens aqui também que me irritaram, como eu falei, o próprio Pavel, outros personagens também. Mas igual o Fyodor, é o personagem mais nojento que eu já li em toda a minha vida. Essa personagem agora eu tenho certeza que você vai concordar comigo, porque essa ninguém gosta de fato. Então, antes, já deixa seu like aqui no vídeo. Sempre que você assistir aos meus vídeos, gente, não esquece de deixar o like, porque é muito importante, tá bom? A personagem que eu tô falando é a senhora Norris, aqui de Mansfield Park. Aqui a história de Mansfield Park, a gente tem no início 3 irmãs, cada uma vai fazer um tipo de casamento, então uma vai se casar por amor, vai ter um monte de filho e vai ser pobre, a outra vai se casar de acordo com as convenções sociais ali do seu tempo, e aí ela vai casar com um homem rico e vai ter uma vida boa. E a outra vai se casar com um pároco, porque ela queria até um homem mais rico, mas não conseguiu nada melhor. Então ela acaba se casando com um pároco e ela fica meio amargurada. Essa que se casa com o pároco é a senhora Norris, tá? O que acontece? Aqui em Mansfield Park, uma das filhas daquela irmã lá que se casou por amor e ficou pobre, que é a Fanny, uma dessas filhas, chama Fanny, ela vai morar com a tia rica, que é a senhora Bertrand. E lá onde a senhora Bertrand mora, a senhora Norris, que é a outra das irmãs, fica ali tomando conta da casa como se a casa fosse dela, porque ela é uma frustrada. E aí a gente vai acompanhar essa senhora Norris tratando mal a Fanny durante toda a narrativa. Como a Fanny tá morando ali de favor, a senhora Norris ela faz questão de esfregar na cara da Fanny o tempo todo que ela mora ali de favor, que ela tem que ser muito grata, muito mais do que grata, que ela tem que ser submissa. E ela doutrina a Fanny a ser essa pessoa submissa. Tanto que às vezes tem gente que tem raiva da própria Fanny, né, por causa da submissão dela. Mas a Fanny ela é assim muito por causa do que a senhora Norris fez com ela, por causa da forma que a senhora Norris trata. A senhora Norris, ela é muito hipócrita, né? Ela que dá a ideia da Fanny ir morar lá com a irmã rica, mas na hora mesmo de cuidar, ela larga pra lá, né? Ela quer fazer bonito com o chapéu dos outros, né? Ela privilegia as filhas da irmã rica, é aquela pessoa interesseira que fica ali só debaixo da mesa vendo se cai alguma migalha pra ela comer, sabe? Ela é bem esse tipo de pessoa. Ela é cruel, ela é ácida nos comentários, ela não tá nem aí pros sentimentos da Fanny. Ela é insuportável, gente. E essa daqui nem preciso ficar falando muito não, porque todo mundo que conhece a senhora Norris realmente não gosta dela. E é realmente... A Jane Austen, ela tem a capacidade de escrever personagens que às vezes nos tiram do sério, né? Mas de todos os personagens da Jane Austen, tem umas outras aí que eu poderia citar também, mas de todos os personagens da Jane Austen, eu acho que a senhora Norris é a mais insuportável delas. Daí agora eu vou falar de um personagem de um livro que tem muitos personagens que nos dão ranço. Mas eu vou falar de um especificamente porque eu acho que ele não teve o que ele merecia. Então o meu ranço por ele acaba sendo maior. Porque os outros personagens eu acho que eles tiveram o que eles mereceram. Esse não. E eu tô falando aqui do Danglars,
de O Conde de Monte Cristo. O Conde de Monte Cristo é uma história de vingança, né? Onde o Edmond Dantès, ele vai sofrer ali um conluio para que ele seja prejudicado. Cada pessoa ali que está envolvida nesse conluio tem um motivo, né? O Danglars, por exemplo, ele quer dinheiro. Tem o Ferdinand, que ele quer a mulher lá que o Edmond Dantès vai se casar. Então, cada um tem um motivo aqui, né? E essas pessoas vão se unir, vão prejudicar o Edmond Dantès e depois o Edmond Dantès vai viver sua vida em busca de vingança contra essas pessoas que fizeram tão mal a ele, né? E aí o Danglars, gente, além de, obviamente, ele ser odioso, obviamente, né? Um cara que... O Danglars, ele era um cara que trabalhava no navio que o Edmond Dantès trabalhava e ele já tinha muita inveja do Edmond Dantès, então ele é uma pessoa invejosa. Pessoas invejosas são insuportáveis, né? Eu acho que a gente combina nisso. E aí, ele vai ter muita inveja do Dantès e quando ele tem a primeira oportunidade, ele começa a armar esse plano para prejudicar o Dantès, porque o Dantès seria o capitão do navio deles ali, faleceu durante a última viagem, e o Dantès seria o próximo capitão. E o Danglars acha isso injusto, porque ele acha que era ele que tinha que ser o capitão. Então, por um motivo tão torpe, ele vai lá e vai destruir completamente a vida do Dantès. E aí depois a gente vai acompanhar, né, o Danglars, porque todos os outros, de certa forma, vão conseguir o que queriam, a partir, né, dessa destruição do Edmond Dantès. E quando Edmond Dantès sai da prisão e vai tentar a sua vingança, ele vai atrás de cada um para tomar de volta, não sei nem se de volta, né, mas para destruir aquilo que eles construíram com base na infelicidade do próprio Dantès, né, acho que deu para entender. E aí o Danglars, ele é um homem muito ganancioso, que eu acho que tem uma diferença em você ter ambição na vida, você querer sair daquele lugar que você tá, você querer prosperar. Isso é ótimo, isso é uma virtude, na minha opinião. Agora, você ser ganancioso é diferente, você destruir o outro, você passar por cima do outro por dinheiro, eu acho que é a pior motivação possível, que é o que o Danglars faz. Ele é um desses personagens nojentos que nos irritam, ele é arrogante, ele é fraco, né? Porque a pessoa que faz o que ele fez é uma pessoa fraca, não tem nada de corajoso nisso. E como eu falei, o que mais me irrita, porque os outros, o Ferdinand também me irrita, o Calderousse também me irrita, o Villefort também, são todos personagens odiáveis, né? Todos esses que tramam contra o Dantès. Mas pra mim, o Danglars, ele não teve o que ele merecia, sabe? Eu acho que foi muito pouco o que ele teve. Então, isso faz com que eu fique meio que inconformada e o meu ranço por ele seja maior do que pelos outros. Agora, mais um personagem russo. Os livros russos, eles têm personagens que mexem assim com as nossas emoções, né? E agora eu vou citar aqui Bazarov, de Pais e Filhos, do Turgenev. Foi um livro que a gente leu lá no clube. Inclusive, a gente também leu O Conde de Monte Cristo, Os Irmãos Karamazov, também foi lido lá no clube. Aqui, falando do Bazarov, ele é um niilista, né? E ele tem umas ideias, assim, que eu particularmente não concordo. Mas tudo bem eu não concordar com as ideias dele. A gente pensa, reflete, né? Discute com o personagem, porque eu discuto com os personagens. Mas tá tudo bem. O problema é que Bazarov, ele representa aquele nicho da sociedade que se acha dono da verdade. E ele acha que todo mundo que pensa diferente dele é um imbecil. E aí ele começa a ficar muito insuportável pra mim, né? Primeiro porque ele tá errado de fato em muitas coisas, mesmo achando que ele é o dono da verdade. Segundo que ninguém é o dono completo da verdade. Aqui na Terra, pelo menos, não somos, né? E terceiro, que é o que mais me irrita nele, é a forma como ele interage com as pessoas, principalmente com os pais dele. Pra mim, gente, a forma como você trata os seus pais diz muito sobre você. Porque se você não consegue ter compaixão, ter carinho, ter cuidado, nem com seus pais, mas tem pais e pais. Eu tô falando de pais que são carinhosos, que cuidaram dele, não são pais horríveis, não, são pais muito bacanas.
E ele trata os pais dele de uma forma tão desinteressada, de uma forma tão... ele praticamente ignora os pais dele, sabe? É como se eles não tivessem a mínima importância pro Bazarov. Eles não têm, na verdade, a mínima importância pro Bazarov, porque ninguém tem importância pro Bazarov, porque ele é um ser superior, né? Ele é a pessoa mais especial na face da Terra e todos os outros são réis mortais, né? Tanto que a grande questão do Bazarov aqui, da questão dele ser mortal, numa hora que isso vai ter uma grande revolução dentro do Bazarov, né? Quando ele se descobre mortal, né? Mas enfim, a forma como ele trata os pais dele foi o que mais despertou o meu ranço sobre ele. Eu já não gostava do jeito que ele interagia com as outras pessoas, já não gostava do fato dele se achar o dono da verdade, dele achar todo mundo imbecil, dele não abrir espaço para o diálogo, sabe? Ele já me irritava nesse ponto, mas na hora que chega a interação dele com os pais dele, e os pais demonstrando tanto carinho por ele, tanto cuidado, e até um certo medo de não desagradar. Tem um momento que o Bazarov vai para a casa dos pais e os pais eles ficam assim pisando em ovos, com medo de a qualquer momento desagradar e o Bazarov ir embora de novo, sabe? Os pais são reféns do amor que eles têm pelo próprio filho. E o filho não está nem aí, porque o Bazarov é muito inteligente, ele consegue saber como ele trata os pais dele, sim. E ele realmente não se importa, gente. Então ele é uma pessoa horrível, que me irritou muito. Acho que esse daqui é um livraço, mas o Bazarov é uma pessoa detestável. Aí, se você me acompanha há um tempo, você já deve imaginar, você deve estar sentindo falta aí de um personagem aqui, que é um personagem que eu tenho muito ranço, eu não escondo meu ranço por ele, pois está aqui. Bento. Senhor Bentinho aqui de Dom Casmurro. Gente, como o Bento me irrita. Bento é o narrador aqui de Dom Casmurro, né? Ele vai contar a história de amor dele com a Capitu, que pra mim não é uma história de amor, é uma história de obsessão e ciúme por parte dele, uma história de amor por parte dela, né? E ele quer o tempo todo nos provar que Capitu traiu ele com o melhor amigo, aquela história, né, que todo mundo sabe. E a forma que ele faz isso, utilizando do conhecimento jurídico dele, porque vocês percebem que Bentinho, ele é um advogado. Quando ele está narrando essa história aqui, ele já é um advogado experimentado. Então ele usa dos artifícios que ele tem para nos convencer daquilo que ele quer que a gente acredite, né? Ou seja, ele não é sincero, ele sabe que não é sincero. Eu acho até que ele pode acreditar que Capitu traiu ele mesmo, mas eu não sei se ele está completamente convencido que ela traiu, mas ele quer fazer a gente se voltar contra ela de qualquer jeito, não importa a verdade para ele, né? O que importa é que ele saia como coitado nessa história aqui. E ele vai fazendo isso de uma forma tão pérfida, na minha opinião, porque ele é um homem muito fraco, na minha opinião, mas ele é um homem inteligente. E como eu falei, ele tem conhecimento jurídico. Então ele usa essa argumentação jurídica que ele tem para nos convencer. E ele vai colocando as coisas ali, ele faz uma coisa que eu sempre falo, que eu odeio, que é você moldar suas palavras para levar a pessoa a chegar à conclusão que você quer que ela chegue. Mas a pessoa acha que ela não está sendo levada, que ela está pensando sozinha. Mas não, eu estou moldando as minhas palavras para te levar a chegar àquela conclusão. Eu acho isso pérfido, eu acho isso feio, eu acho isso horrível. E o Bentinho, ele faz isso. Então, ele vai colocando... Assim, ele vai dando pinceladas durante a narrativa, por exemplo, quando ele fala Capitu era mais mulher do que eu era homem, a gente pensa assim, nossa, ele está admitindo isso. Não, seu bobo, ele tá te mostrando assim, olha como ela é malvada, tadinho de mim, sabe? Só que ele vai falando isso parecendo que ele tá sendo humilde. Horrível, eu odeio Bentinho, o Bentinho me irrita, é um ciumento maluco de marca maior, um mau caráter, que na hora que desconfiou que o filho não era dele, passou a ignorar aquela criança, tipo assim, mesmo se o filho não fosse dele, que é, tá, gente? Na minha opinião é.
Mas mesmo que não fosse, ele criou aquela criança e aquela criança não tem culpa de nada. E olha a forma como o Bentinho começa a tratar o próprio filho depois que ele põe na cabeça que foi traído, sabe? Ele não tem piedade de ninguém, nem de uma criança. Então Bentinho é um personagem odioso num livro maravilhoso, tá, gente? Leiam Dom Casmurro. Por fim, uma personagem de Harry Potter, que é a personagem de Harry Potter que eu mais tenho ranço. Não é Voldemort, não é Bellatrix, não são os Malfoy, é Dolores Umbridge, que aparece aqui no 5º livro, né, a Ordem da Fênix. Ela vem para a escola para ser a professora de defesa contra as artes das trevas. E ela é uma mulher horrível. Ela é aquela mulher que fala mansinho, que se veste de rosa, que é toda uma senhorinha, mas que na verdade ela faz as maiores atrocidades, né? Ela é cruel, ela sente prazer em torturar as pessoas. Ela é irritante, ela é uma personagem muito irritante, gente. Eu me lembro todas as vezes, eu já li Harry Potter várias vezes, né? Todas as vezes ela me irrita. Mas eu me lembro muito da primeira vez que eu li Harry Potter, como eu ficava revoltada com essa personagem. Então, assim, Bellatrix é cruel também, não gosto dela. Voldemort também, obviamente, né? Os Malfoy, como eu citei, tem muitos personagens aqui nessa história que a gente vai tendo ranço, que a gente vai tendo raiva. Mas pra mim, a que mais me fez raiva, a que eu mais odeio, é a Dolores Umbridge, por causa dessa falsidade dela, por causa dessa... Ela é sonsa, eu falei da Sansa lá, que é sonsa. Ela também é sonsa, ela é dissimulada, sabe? Ela faz toda uma imagem angelical para fazer as piores atrocidades. Aquela cena que ela faz o Harry escrever, né, no papel e aquilo vai machucando a mão do Harry. Cara, aquilo é tão horrível, aquilo é tão cruel se a gente for pensar numa professora fazendo isso com o aluno. Tem umas coisas muito absurdas que acontecem em Harry Potter, né? Dessas coisas assim, umas coisas muito exageradas, umas atitudes assim muito exageradas que não seria admissível na vida real, mas aqui acontece. E essa parte da Dolores com o castigo lá do Harry é uma coisa que me deixa muito brava. E, enfim, eu acho que é impossível alguém gostar da Dolores. Eu acho que aquela atriz, né, que fez ela no filme, fez muito bem, porque ela era exatamente aquilo ali que eu imaginava quando eu li o livro. Eu imaginava exatamente aquilo ali, sabe? Uma senhorinha bonitinha, assim, pequenininha, que parece uma vovozinha e que por trás tá fazendo aquelas coisas horríveis. Então eu acho que o filme conseguiu captar muito bem. Aquela atriz especificamente, que é muito boa, né? Conseguiu captar muito bem o espírito aqui da Umbridge, que pra mim é a pior personagem de Harry Potter. Agora me conta aí quais são os personagens que você mais odeia na literatura. Vamos conversar sobre os nossos ódios literários. Me conta se você também odeia esses aqui que eu falei. E não esquece de ir lá assistir ao vídeo da Mônica, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.